Fala, querido! Seguinte, Fábio aqui, e eu te conduzo, te ajudo a se tornar um dev pleno, tá? Tô com meu notebook do lado aqui. Eu sou o Fábio, como eu já disse. Atualmente eu sou Tech Lead, atuo como Tech Lead numa empresa de uma corretora de seguros, né? Hoje eu vou falar para você qual que é a postura de um desenvolvedor pleno, né? Eu acho que um desenvolvedor pleno, ele se comporta, acima de tudo, como um pleno. E qual que é esse comportamento? Lembrando que, mesmo que você, atualmente, não se enxergue como um desenvolvedor pleno, cara, é importante você estar aqui, você assistir esse vídeo até o final, né? Esse conteúdo que eu preparei para você. Por quê? Porque, cara, se você é um júnior e quer se tornar um pleno, você tem que começar a ser antes de ser promovido, por exemplo. Você tem que começar a se comportar como um pleno para depois você se tornar um pleno. Não acontece ao contrário, né? Eu acho que hoje rola muita diferença, muita dúvida, né? Em relação a como chegar lá. Eu acho que quando eu estava mais atrás, né? Eu era um júnior ainda. Eu ficava me perguntando, cara, como que eu faço para mim me tornar um dev pleno? O que é um dev pleno, né? Então tem uma série de fatores e hoje eu vou comentar sobre a postura. Como que qual que é a postura de um dev pleno, tá? Qual que é a postura que ele tem que tomar? Qual que é a maneira que ele tem que agir, né? E para você se tornar você tem que começar a ser a puxar essa responsabilidade antes mesmo de que você seja de verdade. Você tem que começar a se comportar como um, antes que você se torne um. Inclusive, eu queria ressaltar aqui, né, que eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde muito tempo, que é assim, ó, fake until you make it. Mais ou menos isso, né, que significa finja até você chegar, até você conseguir. Então, o que é basicamente fingir? É você se comportar como um pleno, falar como um pleno, ter a postura de um pleno para você chegar no nível de um pleno, entendeu? Eu acho que existe um mito muito grande que fala que um pleno tem só experiência. E eu vou te explicar a minha história e por que eu acho que um pleno não tem a ver só com experiência. O pessoal acha muito isso, acha que um pleno é muito... Ai, não, porque o pleno tem que ter muita experiência, tem que saber resolver problema rápido. E eu conheço muito, cara, mas muito júnior que resolve o problema rápido, que faz as coisas tipo... Só que, pelo fato de ele não ter a postura, de ele não ter a postura de um pleno, ele não consegue se destacar como um. E esse que é o grande problema. Eu acho que acho não, eu tenho certeza. Pô, cara, eu trabalhei com tanto júnior, com tanta pessoa nessa estrada, né? Uma hora eu vou contar a minha história, da onde que eu saí e até onde eu cheguei, quanto tempo mais ou menos, né? Que, cara, é bem por esse caminho. Então eu vou te explicar e se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender o quão importante é a postura e como que você vai se beneficiar através da postura de um pleno para você se tornar um pleno, tá? E eu também não posso te falar também, não posso esquecer, cara. Se você é um pleno e você está aqui nesse vídeo, né, caiu por algum motivo nesse vídeo, eu vou te falar também a postura que você deve ter, né? Talvez você tenha dificuldades com a postura, talvez você tenha recebido um feedback. Cara, é muito importante ter feedback, tá? Eu acho que o profissional ele só evolui quando ele tem os feedbacks, né? Que são essenciais para a evolução na carreira, mas enfim. Então, se você também é um pleno e você está aqui, cara, pode ficar até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a postura de um pleno. Você vai aprender muito sobre como que o pleno tem que lidar com as situações, né? Como que ele vai ter que lidar nas calls, né? Então, se você usa Scrum aí no seu serviço, né? Você vai aprender como que vai lidar com as ligações, como que você vai, como eu posso dizer, como você vai ter a postura nesse momento de ligação, né? Porque é importante. E se você for presencial também, né? Qual que é a sua postura no presencial, né? Eu tenho que ficar mais quieto, tenho que falar mais, eu tenho que ser mais rápido para responder, enfim, eu vou tirar todas essas dúvidas aqui nessa aula, até mesmo por isso que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que a minha intenção aqui
E com todos os vídeos que eu vou criar, cara, a minha intenção com todos os vídeos é ser muito, muito detalhado. Por quê? Por que eu quero ser muito detalhado? Porque o conteúdo que tem na internet hoje, cara, é muito... Pô, faz assim, assim, assado e funciona. E esse tipo de conteúdo não vai te levar para o próximo nível, infelizmente. Se eu não entrar no detalhe e te explicar exatamente o que você precisa fazer, qual que é a postura que você deve ter, né, você não vai conseguir chegar no próximo nível. Então eu vou entrar no detalhe e é por isso que eu estou batendo tanto na tecla, indo tão devagar assim, para que você consiga sair daqui recheado de informação, tá? Mas eu preciso entrar nesse nível de detalhe para te dar toda a informação necessária para você ter a postura correta como pleno. Fechou? Tudo começa na mudança de hábito. Essa que é a grande verdade. Se você... Eu já conheci júnior que fazia 7, 8 anos que o cara estava como júnior. Por quê? Porque ele nunca parou para se comportar como um pleno. Essa é uma verdade, cara, muito difícil de digerir. É uma verdade muito difícil de você entender, talvez. Falar, mas como é que é? Como assim? Outra coisa. O que eu tenho que explicar que eu não vou falar aqui? Tá? Uma coisa que eu tenho que deixar muito claro para você. O que eu não vou falar aqui? Eu não vou falar para você um passo a passo mágico. Um conjunto de passos que vai te fazer pleno. Ah, não, faça A, B, C que você vai se tornar um pleno. Não, não é isso, cara. Se você está aqui nesse vídeo achando que vai encontrar isso, eu queria muito te dar essa notícia e falar, cara, faz A, B, C e D e você vai ser pleno. Não, não é assim, não funciona assim. Não é um passe de mágica, é um conjunto de comportamentos, né? Qual que é a ideia aqui? Você começa a se comportar, você começa a mostrar essas skills, né? Para os seus liderados, para as pessoas que estão à sua volta, para si mesmo, o mais importante, para você mesmo, você começa a mostrar esse perfil para você mesmo e aí você se torna um pleno. E aí vai chegar um momento que você fala assim, cara, eu não sou mais júnior. Eu não sou mais júnior. Porque eu conheço A, né? Porque, claro, né, tem que ter os conhecimentos técnicos. É lógico. Tem que passar pela experiência? Lógico. Mas qual que é o atalho, né? Pô, tem muita informação aí. Tem muita coisa na internet. Mas qual que é sabe, aquela virada de chave? Porque às vezes é só virar uma chave. Às vezes, quantas e quantas vezes na minha carreira eu falei, cara, mas não tá certo isso. E é só virar aquela chavinha, sabe? E às vezes essa chave tá na nossa cara, a gente não enxerga. Bom, então, mais uma vez, eu não vou te passar um passo a passo mágico aqui, uma coisa que você vai falar, nossa, o cara vai me falar quais são os 7 passos mágicos para se tornar... Não vou te falar quais são os 7 passos mágicos para você se tornar um pleno, tá? Eu vou falar qual que é a postura e como que você, né, júnior, vai começar a se comportar, como que você, júnior, vai começar a agir para se tornar um pleno, tá? Qual que é a postura que você vai ter que ter? Aliás, por falar nisso, é muito importante. A postura, eu acho que uma das partes da postura de um pleno é a confiança. E você se comportar como um pleno, se você tem a postura de um pleno, você começa a ter a confiança de um. É como você fazer uma coisa pela primeira vez, depois pela segunda fica mais fácil, depois pela terceira fica mais fácil, quarta, quinta, sexta, e quando você vê, aquilo está tão fácil que você tem confiança plena para fazer aquilo. Qualquer coisa, né? Sei lá, você vai entrar na academia lá. Uma coisa que a gente não gosta muito, mas a gente tem que ir, né? Eu pelo menos gosto, na verdade, né? Mas tem pessoa que não gosta muito. Você vai o primeiro dia, o professor chega pra você e fala assim, cara, faz esse exercício aqui. Aí você fala, putz, fazer esse exercício aqui, tá? Aí você pega lá, sei lá, o supino e começa. O próximo dia você vai estar como? Com dor. Você pegou 5 quilos, só que você vai estar no dia com dor. 5 quilos cada lado. Aí você chega no próximo dia, né? Ou na próxima semana, né? Porque você não vai treinar um dia após o outro o mesmo músculo, né? Na academia funciona assim. E você chega na próxima semana e olha e pega de novo. Vai estar menos dolorido, vai estar mais fácil. E assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que você vai estar colocando 20 quilos. Você vai estar colocando 20 quilos e vai estar pegando peso pra caramba.
Tipo, cada lado, 20 quilos cada lado, e você vai estar confiante de que você consegue fazer aquilo. Você vai estar confiante de tanto estar executando aquele passo a passo, de tanto estar fazendo aquilo, que você vai falar assim, cara, isso é tão natural quanto respirar. É simples, né? Eu vou lá, executo o movimento, você vai ter conforto necessário, confiança necessária para você falar assim, bom, eu vou executar esse movimento, mas eu não vou me machucar. Eu vou executar esse movimento e eu vou chegar lá. Eu vou conseguir erguer esses 20 quilos, eu vou conseguir erguer, sei lá, esses 50 quilos cada lado. Então, e é engraçado que dá para fazer uma boa analogia com o músculo também, né? Quando você pega um peso, você não vai pegar um peso confortável para você. Você não vai pegar um peso confortável. Porque se você pegar um peso, por exemplo, eu aguento facilmente fazer com 5 quilos cada lado. Beleza, você vai pegar, vai fazer 5 quilos cada lado. Se você ficar a vida inteira fazendo com 5 quilos cada lado, você vai ter a vida inteira aqueles, sei lá, um braço de 30 centímetros. Sei lá. Então você sempre vai ficar com aquela mesma postura. Se você quiser alavancar, você vai ter que fazer o quê? Sair da sua zona de conforto, ou seja, vai ter que carregar mais peso. A mesma coisa é para você que é júnior e você quer se tornar um pleno. Você tem que começar a pegar mais peso. E o pegar mais peso, né, muitas vezes está na postura. Está na postura de como você age para você pegar mais peso e começar a crescer e ficar mais forte. É esse o sentido que eu estou tentando te passar aqui, né? Eu vou te passar detalhadamente qual que é essa postura, mas, cara, eu preciso que você, antes de começar a entender, porque às vezes não adianta nada, é igual pai. Cara, o que é muito mais fácil? Ó, digamos que você tem um filho de 10 anos, né? Já entende melhor as coisas, né? Não mexa aí. Ou seu pai... Você lembra quando seu pai chegava pra você e falava, não mexe aí? Aí você falava, porra, por que eu não posso mexer aqui, velho? Deixa eu mexer aqui no bagulho. Deixa eu mexer, cara. É tão legal. Sei lá, você viu um bagulho diferente, um martelo ou uma faca gigantesca. Você falava, pô, muito legal, vou brincar com a faca. Faca. Só que, cara, nessa hora, você não sabia o risco que você tava correndo. Só que você tava lá brincando. Se seu pai chegasse e falasse pra você assim, ó, não mexe aí, porque você vai se machucar. Você fala, opa, então eu não posso mexer aqui porque eu vou machucar, né? Então, é basicamente, mais ou menos, né? Tô me alongando aqui, mas é mais ou menos nesse sentido que eu tenho que te explicar tudo antes. Né? Porque, qual é o benefício da postura para mim te falar, ó, essa é a postura esperada. Porque se eu te falo qual é a postura esperada, você vai falar, mano, esse cara tá viajando, velho, nada a ver. Eu nunca vou me tornar um pleno agindo desse jeito. Né? Ou você vai olhar pra postura e vai falar, bom, beleza. E aí vai mais anos e mais anos, mais anos, e ainda você tá como júnior, né? Então, bom, é legal na minha trajetória de júnior para pleno que, cara, se eu te contar, eu comecei como trainee, né? Pra não falar estagiário, né? Não sabia nada. Aí fiquei uns meses atuando como trainee. Aí eu fui promovido para júnior. Uau, falei, pô, agora eu sou júnior, né? Que responsa. E pra mim é muita responsa aí. Aí eu fui para júnior, né? Era uma empresa que tinha firewall, né? E era uma empresa de segurança. E eu fui para júnior. E aí fiquei um tempo lá. E tinha um pleno e um sênior que trabalhava comigo. E esse pleno, ele me ajudava muito. Tipo, falava, nossa, esse cara sabe muito, velho. Esse cara tem muita noção, muita experiência, sabe de tudo, sabe como faz as coisas, sabe por que faz as coisas. Eu falava, nossa, caramba. Aí eu fui aprendendo, estudando muito, estudava bastante nessa época. Via bastante coisa, eu era programador PHP nessa época. Estudava muito, olhava muitas coisas, via na internet, vinha aquele monte de termo, eu falava, caraca, quanto mais eu estudo, menos eu sei, e pá. Aí, fui crescendo, né? Participei de uma entrevista como pleno, não passei. Aí, mais tempo, participei de outra entrevista como pleno, aí passei. E nessa hora que eu passei nessa entrevista como pleno, eu fiquei, eu acho que uns 5 meses nessa empresa que eu passei como pleno. Só que era uma empresa que eu não estava gostando mais de trabalhar. Eu fui de 0 a 100 muito rápido, sabe? Então, eu comecei a não gostar mais dessa empresa e fui para outra empresa. E quando eu fui para essa outra empresa, antes disso, eu estava júnior, fui para pleno. Quando eu fui para essa empresa, eu fui como júnior de novo.
Então eu era pleno, fui para júnior. Então eu tava júnior, fui para pleno, fui para júnior. Falei, caramba, velho, por que eu entrei como júnior? Ah, eu vou te explicar por quê. Hoje eu sei por quê, na época eu não sabia. Por que eu acho que eu me tornei júnior quando eu entrei naquele lugar? Acho não, porque eu tenho certeza. Porque eu não me comportava como um pleno. Eu não falava como um pleno. Eu não tinha a confiança necessária para demonstrar que eu era um pleno. Eu falava, por exemplo, você sabe fazer tal coisa? Já sei, meio que já vi isso aí já vi isso daí já. Cara, eu acho que a pior resposta que você pode falar numa entrevista, que eu também vou falar sobre entrevista, já vi isso aí já. Pô, já vi isso aí já, não é, velho. Não é a resposta que se dê. Mesmo que você já viu isso aí já, você tem que falar, cara, já fiz, sei como faz isso. Fica tranquilo, dá pra mim. Mata no peito essa responsabilidade. Mesmo que você não saiba. Pô, a informação tá na internet aí, faz acontecer, tá ligado? Tem muita informação na internet, é só você buscar. E eu também vou falar como você busca também. Cara, eu vou dar muita dica pra você daqui pra frente. Como você se comportar como pleno e como você chegar no nível de pleno também. Mas enfim, não nesse vídeo, né? Porque senão eu vou fazer um vídeo de 5 horas aqui e vai ter conteúdo pra falar até amanhã. Mas a minha trajetória foi essa, cara. É incrível isso. Porque como que um cara que é júnior, é pleno, e depois é júnior de novo, não tem como subir e cair. Você pode falar, pô, mas tem empresa que olha pra um cara e ele é, como é que fala? Ele é júnior. Aí você olha na outra empresa, ele já não é, ele é pleno. Você olha na outra empresa, cara, um pleno nunca vai aceitar um cargo de júnior. Ele vai pedir o salário de pleno. Ele vai pedir o salário de pleno, não vai pedir o salário de júnior. Ele vai pedir um salário de pleno. É essa que é toda a realidade. Ele vai entrar como pleno e vai pedir um salário de pleno. Porque se ele for júnior, ele vai pedir um salário de júnior. E tem a questão da região, né? Tem a questão da região também, né? Tipo, às vezes você está trabalhando mais... Se você arruma um trampo no interior, quando você vai para fora, né? Você vai arrumar por exemplo, você trabalha, por exemplo, eu sou de Limeira, né? E lá em São Paulo as vagas são mais caras, né? E aí quando você sai daqui de Limeira e vai para lá, pô, tem um salto, né? Só que agora com a pandemia mudou tudo, né? Mas na época, quando você era um desenvolvedor e ia para lá, pô, você ganhava muito mais, né? Só que não é só por isso. Não é questão de você saber... É a questão de você saber pedir o salário. Você chegar e falar, cara, eu realmente mereço ganhar aquilo que eu tô pedindo? Não, né? Então, beleza. Então é isso. Então, qual que é a grande sacada? A primeira grande sacada, eu acho que você tá aí, né? Para anotar essa informação. A primeira grande sacada é você ter a confiança para ser um pleno. A confiança. Você tem que ter a confiança necessária para ser um pleno. Bater no peito e falar, eu sou pleno. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Só que para você ter a confiança, você não pode tirar a confiança do além. Né? Por quê? Se você é júnior, e você se enxerga como júnior, você sabe que é júnior, você não vai ter a confiança de falar que você é um pleno. A não ser que você seja um tonto, né? Ou sei lá, um cara doido, bobo, né? Não sei, não doido, bobo, mas a não ser que você, né, esteja mentindo e queira ser mais do que você já é, ou ser mais do que você é, né? Então eu acho que a confiança vem com a mudança da postura. E como que um pleno age? Tá, Fábio, mas qual que é a postura de um fucking pleno, né? Você falou e não contou a postura. Cara, a postura é a seguinte, vai anotando aí, tá? A primeira eu já falei, né? A primeira coisa é a confiança, tá? Mas como que eu tenho a confiança? Como que eu começo a me comportar como pleno, né? O primeiro ponto-chave que eu vejo que o pleno faz, e que às vezes o júnior não faz, às vezes alguns plenos também não fazem isso, apesar de a gente ter... ele ter o conhecimento técnico, mas não ter a postura de pleno. A primeira coisa é durante as ligações, as causas deles, né? Então a gente está no calor da daily ali, ou no calor da como é que fala? No calor da emoção ali de uma call, um arrum, de uma planning, de um refino. E cara, às vezes o pleno, ele tá ali. Aí tem que fazer a alteração, tem que fazer a feature A, B, C e D. Ele sabe como fazer, ele sabe o jeito que tem que ser feito e ele fica ali.
quieto. Tá todo mundo falando, nossa, cara, como será? Como será? Tipo, sei lá, quando o Chapolin Colorado, alguém pode me defender? E aí o Chapolin, pô, sou eu aqui, ó. Pô, dá um no Chapolin, velho. Fala. Chega na cal, mata no peito e fala, mano, eu sei fazer. Eu sei fazer isso. Eu já fiz isso antes. Não tem que ficar esperando, não tem que ter vergonha. Até mesmo porque, se você tiver errado, olha só isso. Se você tiver errado, se você der seu palpite e tiver errado, como você é um júnior, as pessoas vão falar, beleza, ele tentou. E só de você, ó a grande sacada nesse momento, só de você tentar falar como deve ser feito, só de você tentar falar como deve ser feito, o cara vai falar pra você, putz, olha, já tá se mostrando mais interesse. Ele tá mostrando mais interesse por aquilo que a gente tá conversando aqui. Então imagina, tá lá você, um sênior, um júnior pleno, e o tech lead, sei lá. Vamos dizer que o seu time é assim. Aí o tech lead está lá, vendo a feature, ele não está muito próximo do código daquele momento, né? Ele deveria, mas às vezes não está, sei lá, deixou isso passar desapercebido. E ele fala, cara, como é que eu faço para implementar a feature A, B, C e D? Aí o cara fala, aí tá lá o sênior falando, bom, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Tem você que está com a informação e tem um pleno que está quieto ali. Que é pleno, mas não tem a postura de pleno. Aí ele chega e fala, aí ele tá ali quieto, né? E ele também não sabe. E você tenta falar. A hora que você tenta falar, você vai começar a organizar as ideias na sua cabeça para você não passar vexame, né? Porque você tá morrendo de medo porque você é júnior. Às vezes, né? Então, cara, fala. Fala. Só isso. Fala. Se você tiver errado, o cara vai falar assim, não, acho que não é assim que funciona. Acabou. Uma coisa que você pode é se antever antes de falar. Então você vai começar a falar, você fala assim, galera, é o seguinte, ó. Eu posso estar errado, mas pelo que eu sei desse tema, é assim, assim, assado que faz. É assim, assim, assado que eu vou conseguir... que a gente vai conseguir implementar essa feature. É assim, assim, assado. Então, nesse momento, a galera vai começar a falar, pô, peraí, ó, tem um júnior aqui que tá falando mais que um pleno. Eles vão começar a notar você. E aí é a hora que você... quando você começa a se expor mais, as pessoas te notam. O prego que é exposto é martelado, né? Tem um duplo sentido nisso. Pode ser ruim, mas pode ser bom ser martelado às vezes, né? Claro que tomar martelada na cabeça deve ser muito bom, não, mas... cara, é essa a ideia. Então, fala. Eu já vi muito júnior já não falando. E tem pessoa que é mais introspectiva, né? Eu tinha um júnior no meu time, tenho um júnior no meu time, e todo feedback que eu dou pra ele, eu falo, cara, você manja pra caramba, velho, dessa coisa que você tá fazendo. Porque quem manja mais do que o cara que tá fazendo? O pleno que revisou seu código, o sênior que revisou seu código, ele só revisou, mas o core, o que tá acontecendo ali dentro, é você que sabe, você que fez. Então fala. Chega e fala. Pega essa responsabilidade, bate no peito e fala. Tá? Então, o primeiro ponto, a primeira postura de um pleno é se comportar, a primeira postura é se expor mais. Né? Então, é nesse sentido que você tem que se expor. Sabe outra postura de um pleno também, que é importantíssimo ele ter, né? E você como júnior facilmente pode ter essa postura? É a atitude de dono. Rapaz. Quando você pega uma feature para fazer e você faz ela do começo ao fim e você não sai dela enquanto você não entregar, ou pelo menos você mostra a preocupação que você tem para as pessoas, para você entregar aquela feature, cara, é melhor. Quanto mais você faz isso, é melhor para você. Como pleno, como sênior, como qualquer lugar que você tiver. Mas essa é uma postura esperada, sim, de um pleno para sênior, né? Atitude de dono. Cara, eu acho que essa postura é a postura número 1, né? Você pegar o projeto, colocar ele debaixo do braço e, mano, só vou, até eu deixar ele pronto. A hora que eu deixar ele pronto, eu mando pra produção, né? Ou mando pra, não sei como é que funciona o fluxo aí, mas você manda pra quem quer que seja, pronto, funcionando. Atitude de dono, pega do começo e vai até o fim dela. Agora, tem algumas empresas que pegam o júnior, né? E dá o bagulho mais fácil pra fazer, dá um pedaço da feature pra ele fazer. Você vai fazer um pedaço da feature? Beleza. Sabe aquela task que é complexa, ou aquela task que é chatinha, ou aquela task que é mais difícil de fazer? Começa a olhar para ela. Enquanto você está fazendo esse negócio tonto e chato, começa a olhar para mais facinha. E pede a oportunidade de fazer. Fala, não, mano, deixa eu tentar fazer essa daí. Aquela task, aquela tarefa, aquela história que é para um pleno executar,
Você vai olhar para ela e vai puxar para você. Mesmo que você tenha dificuldades. Por quê? Porque hoje tem ChatGPT, tem Stack Overflow, tem Google, tem eu aqui para te ajudar. Então, cara, pega aquela tarefa um pouquinho mais complexa e começa a fazer. Porque às vezes tende-se a passar para o júnior tarefas mais simples. Eu não passo para júnior tarefas simples. Eu, como tech lead, é capaz de eu passar a tarefa de sênior para ele fazer. E eu faço ele fazer. Só que eu faço ele fazer com a minha ajuda, né? Porque eu acompanho, eu vou junto, né? E às vezes o tech lead, ele fala, ele tá na correria dele lá, eu entendo, né? Tem muita coisa para fazer, geralmente. E o sênior também, e o pleno também. Você tá numa correria doida aí, ninguém te ajuda. Beleza. Mas começa a olhar para essas tarefas que você vê que elas são um pouco mais complexas e começa a falar, mano, para mim executar isso aqui eu faria A, B, C e D. E começa a fazer. E outra coisa, cara, a postura do pleno é aquele, além de ser o cara que se expõe, o pleno, ele faz, ele precisa de um pouquinho menos de ajuda que um júnior, entrega um pouquinho mais rápido que o júnior, mas a principal coisa é que ele faz o fluxo todo, entendeu? E aí você pode estar falando, tá, parabéns, Fábio, você falou que um pleno tem que fazer assim, tá, mas eu sou um júnior, eu não consigo, eu entendo isso. Só que aí tem a grande sacada. Cara, para tudo. É a maior sacada. É a maior sacada de todos. Cara, então, ó. Primeiro, confiança. Segundo, atitude de dono, né? Pegar as tarefas mais complexas. Mas tem a sacada número 1. A sacada mais importante para você ser pleno. Tá preparado para ouvir? Quando você for falar que você não sabe fazer alguma coisa, não para no não sabe. Essa é a... Cara, se você souber aplicar isso da forma correta, eu vou te mostrar como aplicar da forma correta, é a melhor maneira de você se mostrar menos pleno, ou menos júnior, mais pleno. Cara, eu não sei fazer, mas eu já olhei o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto Y. Já vi tudo, cara. Mostra para a pessoa que está vendo o problema com você e fala, eu já fiz A, B, C e D e não funcionou. Eu já fiz isso, isso e isso e não funcionou. Às vezes, o júnior, ele tá vindo querendo a resposta pronta, né? É normal, porque né, tipo, ele já viu de tudo, só que ele não fala que ele viu de tudo. E às vezes, você, júnior, não viu de tudo. Então vê. E por mais que pareça idiota aquilo que você está vendo, por mais que pareça bobo, vê aquilo, confere. Às vezes o sênior, você já viu isso já? O sênior cata, olha só o que o sênior faz. Você fala para ele, cara, tá dando esse erro aqui, como é que resolve? Ele vai na sua frente e pesquisa no Google. Ele vai na sua frente e pesquisa no Google. E na hora que ele vai na sua frente e pesquisa no Google, você fala, porra, assim até eu. Então por que não fez? Se até você, por que você não fez? E às vezes, eu entendo, se foi no Google, não conseguiu implementar. Beleza. Fala pro cara que tá te avaliando, pro cara que tá no seu par no dia a dia. Isso vai mostrar proatividade. Você vai falar, cara, eu já olhei A, já olhei B. A minha sugestão é fazer C. Só que eu não consigo, você pode me ajudar? Cara, se você fizer isso, os seus pares, além de terem muito orgulho de você, eles vão falar assim, cara, eu vou começar a prestar mais atenção nesse menininho aí, nesse Juninho que tá aí. E eu também sou assim. Eu contratei um júnior pro meu time e, cara, no comecinho ele tava lá todo miudinho, introspectivo, tinha medo, né? Eu falei, mano, quer ver só? Joguei o júnior na fogueira. Aí ele, não sei. Aí eu falei, você já viu alguma coisa? Já. Ele já vi A, B, C e D. Aí eu dei essa chance pra ele, porque às vezes o sênior ele vem já falando, é assim que faz, ele já dá a resposta pronta, né? Porque ele tá com pressa. E sempre que eu tô tentando auxiliar a galera do meu time, né? Pleno, sênior, júnior, eu já falo, cara, o que você já viu? Isso já abre um grande espaço para ele mostrar para mim o que ele já viu e às vezes aquela conferência que ele fez não tá tão certa. Então, cara, mostra o que você já viu, vai no Google, joga a pergunta lá, aí você tá com 3 links abertos,
E, cara, tem uma coisa muito importante. Às vezes você não consegue implementar aquilo para testar, para ver se funciona. Então, você já vai com a sugestão pronta. Fala pro sênior, sênior, tá vendo esse erro aqui? Eu vi na internet que é assim, assim, assado. Só que eu não consegui replicar. Ou pleno, né, que tá te atendendo, tá te ajudando. Pleno ou sênior que tá me ajudando. Eu já vi isso aqui. O que eu faço agora? Eu não consegui implementar. Me ajuda? O cara fala, pô, ajuda. Claro, assim, assim, assado. E às vezes a resposta tá ali. Você já encurtou metade do caminho do cara ter que ficar pesquisando na internet. E às vezes você vê que aquilo faz sentido também, né? Então a postura de um pleno, ela se dá pela plenitude. Simples, né? Qual que é a postura de um júnior, geralmente? É aquele cara que vem, solicita ajuda e boa. Se não conseguir resolver, solicita ajuda. Agora, a atitude de um pleno é aquele que já viu algumas coisas e está solicitando ajuda porque aquilo que ele viu não funcionou. A atitude do sênior é aquilo que viu A, B, C, D, Y, Z, tentou resolver, não conseguiu, colocou todas as coisas em prática, com bastante experiência, não conseguiu, e aí sim, né? Então, assim, o problema não é não saber as coisas. O problema é você demonstrar que você ainda está naquela fase de me dar a resposta pronta. Se você estiver naquela fase de me dar a resposta pronta, amigo, desculpa, mas a sua postura não é de pleno. A postura de um pleno é aquele cara que... O que é um pleno? Pergunta para qualquer líder seu, para qualquer líder de qualquer lugar. O que um pleno faz? Como é que se comporta um pleno? Ele vai falar para você assim, com sangue nos olhos. Cara, o pleno é aquele cara que consegue já fazer algumas coisas sozinho e às vezes solicita ajuda. Mas geralmente ele consegue entregar as coisas sozinho. E solicita ajuda. Solicita ajuda, às vezes ele solicita muita ajuda o pleno. Só que ele já foi atrás da resposta, ele já se comportou como um pleno, né? E tem uma grande sacada aí, no meio de tudo isso também, que me veio, descarregou aqui na minha cabeça agora. Cara, na época que eu tava participando da entrevista para me tornar, como é que fala? Eu tava como pleno na outra empresa, e aí fui pra júnior naquela outra, né, que eu falei pra vocês no começo, lá atrás, se você assistiu o vídeo inteiro. Eu tava como pleno e fui pra júnior. E por que eu fui pra júnior? E detalhe, a hora que eu cheguei lá, meu Deus do céu, me passavam cada coisa idiota pra fazer, que eu fiquei um mês lá e saí fora. Fiquei um mês naquele trampo e saí fora. Porque eles só me passavam coisa idiota pra fazer. Eles me passavam coisa parruda, eu já sabia fazer. Detalhe. Cara, me passaram uma tarefa que as pessoas demoravam 2 dias, porque para montar um ambiente, demorava 2 dias para montar um ambiente. 2 dias. Eu demorei meio dia para montar esse ambiente. A hora que eu falei, tá pronto o meu ambiente, o cara falou assim, quê? Como? As pessoas demoram 2 dias, eu demorei 10 dias quando eu entrei. Como que você demorou meio dia? Aí quase que eu falei, cara, porque eu não sou júnior, eu sou pleno. Mas eu não pude falar, eu não tinha essa postura de pleno, de bater no peito, de ter a confiança de falar, cara, eu sou pleno. Às vezes você é pleno, só que você não tá com a confiança para falar que você é. Se você, e aí já tá grande sacada, se você faz as coisas, pega features e não importa se são features tontas, pega as features e faz ela completa, você já é pleno. Essa é que é a verdade. Se você pega a feature e faz ela completa sem ajuda, você já é pleno. Agora, se você precisa de ajuda e você vai lá, né, e tem muita dificuldade para implementar as coisas, tudo bem. Aí eu concordo que você é júnior, mas muitas vezes você é pleno e você não sabe. Você é pleno e você não sabe. E eu vi um vídeo esses dias de um cara falando de como se tornar pleno. E eu achei uma graça. Ele falou assim, cara, se eu começar a me perguntar se eu sou pleno é porque eu já sou. Não vai cair nessa não, tá? Por favor. Senão eu vou começar a me perguntar se eu sou astronauta. Daí eu vou sair voando numa espaçonave, né? Porque ficou fácil, né? Então não é assim que a banda toca. O mundo não é mágico. Infelizmente eu queria dar uma boa notícia pra você, mas não tem como. Mas a grande questão é, cara, pra você ser pleno,
você tem que ter confiança, anota no caderninho aí, confiança de pleno, parrudo, baixo no peito, atitude de dono, pleno tem que ter total atitude de dono, que é pegar uma coisa, colocar debaixo do braço e sair andando, e a principal delas é essa última que eu comentei, que eu não sei nem como é que fala isso daí, que é basicamente você ver as coisas e falar, cara, eu já vi essas coisas, A, B, C e D, né? Então faz um resuminho aí da aula que eu te dei. Tá, Fábio, beleza. Descobri o que é a postura de um pleno. É esses 3 passos. Tem mais coisas que exemplificam a postura de um pleno? Tem. Essas são as principais, tá? Talvez eu faça mais vídeos falando sobre esse assunto. Se você gostou, comenta em algum lugar aí, que eu vou deixar aberto para comentário aí. Você falar, cara, fala mais sobre isso, naquela parte faltou você falar sobre isso, porque aí eu vou também dando uma lapidada no meu conteúdo. E boa. Mas assim, ó, qual que é a grande questão aqui? Beleza, Fábio, você me explicou como que eu começo a fazer essas coisas, né? Como que eu vou demonstrando essas coisas, como é que eu vou demonstrando essa proatividade, como é que eu vou demonstrando esse grau de ser virômetro, né? Tá, mas como é que eu começo a colocar isso em prática já? Cara, a primeira coisa que se eu fosse você, depois de sair desse vídeo, é abrir a tasks, onde fica as suas tasks, né, as suas tarefas, e eu olharia para aquela que é mais complexa. E se as pessoas não te passam tarefas complexas, pede por elas. Fala, cara, eu queria muito fazer essa tarefa. Deixa eu fazer. E é claro, você tem que conseguir fazer, né, a tarefa, mas pede essa tarefa, fala, cara, passa isso aí pra mim, e aí o cara vai começar a olhar para você como um pleno. Ele vai começar a olhar. Então, se de toda essa aula aqui, se eu pudesse falar para você tomar uma atitude agora, é começar a tentar pegar as tarefas mais difíceis, né? Porque isso vai te levar ao próximo nível. Mesmo que você tenha bastante ajuda. E, cara, uma coisa importantíssima também, importantíssima. Mostra interesse. Mostra interesse. Fala, cara, eu quero ser pleno. Pergunta pro seu chefe, o que é um pleno aqui? Porque às vezes nem ele sabe. Muitas vezes nem ele sabe. O que é um pleno aqui? Às vezes nem ele sabe, não está definido isso lá no lugar. Às vezes nem ele sabe. O que é um pleno? Ele vai falar para você. Um pleno aqui, na nossa empresa, faz A, B, C e D. E, cara, traz isso para mim. Tá? Olha só que legal. Pergunta o que é um pleno. Pô, fechamos lindamente. Pergunta o que é um pleno na sua empresa e elenca, né? Elenca aqui como que é um pleno. Aí você vai comentar para mim aqui, vai falar assim, ó, o pleno faz A, B, C, D, Y, Z. E eu vou te ajudar a chegar, a começar a ter a postura, começar a demonstrar isso, esse A, B, C, D, que aí para sua empresa é pleno. Mas de um modo geral, o pleno tem a confiança de ser um, e para ele adquirir a confiança de ser um, ele tem a postura, ele tem essa atitude, né? De se comportar dessa maneira. Então eu vou fazer um check-up rápido com vocês, só para deixar bem elencado o que é ser um pleno. Bom, primeira coisa, confiança. Tá, Fábio, como é que eu pego confiança em mim mesmo? Começa a fazer. Se você começa a fazer, você vai ter a confiança de ser um pleno. Segunda coisa, atitude de dono. Terceira coisa, se você viu uma coisa, ou se você não viu todas as coisas, veja e depois vá conversar com o cara lá que vai te ajudar, né? Vê todas essas coisas primeiro, depois vai conversar com esse cara que vai te ajudar. É uma coisa bem top também, cara, que vai te levar para um próximo nível. Sensacional essa dica e começa a mostrar que você tem mais senioridade. É sensacional essa dica que eu vou dar. Cara, começa a fazer isso. Essa é fácil. Essa de todas as tarefas que eu passei, essa é a mais fácil. Comunicar. Como que você consegue comunicar alguma coisa? Olha, ó que top. Ó, vou te dar um exemplo, tá? Como você não comunica as coisas. Fala que você estava vendo tal coisa. Aí, olha, às vezes você entra na cal com o Júnior e o Júnior fala, viu, eu não tô conseguindo, tá dando esse erro aqui, ó, variable undefined. E essa variável tá definida. Aí o sênior fala, Aí você fala, Aí ele vai passando. Chega lá e fala, aí, ó, tá vendo? Ela não tá vendo de lá pra cá. Aí você fala, verdade. Aí ele
ele olha pra você e fala, cara, você não viu nada. Fica aquele sentimento, sabe? Sabe aquela coisa que o cara olha pra você e fala, ei, sabe? Você já passou por isso já? Você fala, ei, mas eu já tinha visto A, B, C e D. Aí ele fala, aham, viu sim. Então, cara, na hora que você for comunicar, comunica end-to-end. O que é end-to-end? Tá, o que esse Fábio tá falando, né? Comunica desde o comecinho. Olha só, eu fui na controller, sei lá, e na controller ela está chamando uma use case. Ó, a visão que eu tô dando. Na controller ela está chamando uma use case. Essa use case, ela cria o usuário no banco de dados. E eu tô vendo que o parâmetro CPF não tá vindo. Pronto. Tá dizendo que a variável do parâmetro CPF não tá vindo. E onde que não tá vindo? Lá no use case. Aí você fala, cara, eu analisei certinho e aparentemente, pelo que eu vi, né, eu olhei na controller, tá indo da controller para use case, da use case tá vindo indo. Sei lá, tem um if lá que você não percebeu. Passou batido. Você não viu esse if lá que fazia e não tava respondendo porque ele foi pegar no outro banco lá outra informação e não trouxe, sei lá, enfim, o código tá mais mal escrito. Mas você deu a visibilidade end-to-end de tudo que você fez, né? Então o Pleno, ele faz isso. E você consegue fazer isso. E às vezes você fala, não, Fábio, eu tenho déficit de atenção e não consigo fazer isso. Anota no bloco de notas. Você trabalha com 2 telas ou uma só? Se for com 2, perfeito. Joga o bloco de notas do ladinho, escreve o que você vai falar para esse pleno ou para esse sênior que vai te ajudar e fala, sênior, eu vi isso, vi isso, vi isso, vi isso, vi isso, vi isso. Perde esse tempo, cara. Cara, perde esse tempo. Sabe por quê? Porque você começa a sintetizar também essas informações na sua cabeça e com isso pode ser que você consiga entender, melhor o problema e você consiga resolver sozinho. Você já parou para pensar quantas vezes que você chamou alguém para te ajudar e a hora que você foi explicar o problema você encontrou a solução? E você nem precisava ter chamado? Sabe por quê? Porque você não fez esse teste antes. Você não fez esse teste antes. Você não chegou, você, e escreveu, eu conferi A, B, C e D. Porque daí você faz, bom, então a primeira coisa que eu vi, já vi aqui. Eu vi a controller, tá chegando a informação na controller. Porque você tá com o debugger lá ativado e chegou lá no controller. Beleza. Aí eu fui pro use case. Cheguei no use case, eu vi também a informação aqui. Beleza, eu vi a informação aqui. Chegou na variável onde ela deveria ser atribuída, né? Sei lá, você pesquisou por nome no banco de dados e retornou pro CPF. Você pesquisou pelo CPF e retornou pelo nome, enfim. Você anotou. A hora que você tá anotando, cara, sabe aquele negócio do patinho, que você tem que comprar um patinho e contar os seus problemas pro patinho, às vezes você consegue resolver só de contar para ele? É isso. É bem isso. Você cata e escreve isso. Escreve isso. Eu fiz muito isso na minha vida. Escreve, porque daí a hora que você... No primeiro trabalho que eu tive, no estágio, os caras exigiam muito isso. Exigiam muito isso, a comunicação, sabe? Eu vi o tal lugar, que pega, que vai para tal lugar, e eu conseguia, tenta começar a aplicar isso no seu dia a dia, e começa a tentar descrever da melhor maneira possível, sem mostrar o código. Descreva sem mostrar o código. E aí o cara que já conhece o fluxo inteiro, ele vai conseguir acompanhar com você mentalmente. Aí vai falar, bom, ali tinha um if e tal, e às vezes você consegue ter uma comunicação melhor também. É uma soft skill também, né, de pessoas, não necessariamente de um pleno, a comunicação, né, mas é muito importante que um pleno saiba se comunicar, né, e com isso, fazendo isso que eu te disse, cara, o principal benefício é que você não vai ser aquele júnior confuso. Já viu aquele júnior confuso? Não sei se você já viu, você pode ser um deles, mas às vezes você fala e o cara não entende nada do que você falou. Não entende nada, porque suas ideias não estão organizadas. E aí você confunde o cara que está te ouvindo. Então, organiza as ideias. Cara, eu posso elencar 1 milhão de motivos para você ser... 1 milhão de posturas que você tem que ter como pleno, né? Essas são as principais que eu enxergo. E, cara, se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, eu tenho muita mais coisa para falar, né? Se você quer que eu fale mais sobre a postura de um pleno, se você gostou desse assunto, se você achou que agregou para sua vida, você fala para mim, comenta aqui em algum lugar aqui que eu vou te atender com certeza, tá? Eu tô aqui para te ajudar, eu quero fazer você se tornar pleno. E eu sei que você pode, aplicando só alguns passos que eu vou ir mostrando no decorrer daqui desse conteúdo que eu tô criando, tá?
Mas assim, escreva as coisas, cara. Escreva as coisas no papel antes de sair falando ou no papel, no TXT, onde for melhor para você. Mas tenha esse passo a passo mental para você chegar no seu sênior ou no seu pleno e falar, cara, foi assim que eu fiz. Aí o cara, já começa a mostrar muito mais coerência, muito mais senioridade, tá? Bom, gostei muito de estar falando sobre esse assunto. Acho que já ficou bem longo esse vídeo. Gostei muito de falar sobre esse assunto. Se você também gostou de falar, de ouvir sobre esse assunto, comenta aqui, ajuda, me direciona no meu trabalho, me ajuda demais a saber como direcionar os melhores conteúdos para você. E eu acho que é isso. Qualquer dúvida, me chama aqui no Instagram, em algum lugar vai ter aí os links do Instagram. Eu tenho um canal, tô criando um canal no YouTube, eu acho que nesse momento que você está vendo já vai ter o link do canal no YouTube em algum lugar aqui. Ou talvez esse vídeo tá no YouTube, vai pro Instagram lá, me chama lá, bora conversar. Me ajuda a criar conteúdo para você, porque eu quero muito te deixar como pleno, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter assistido, se você assistiu até o fim aí. Executa esses passos e me conta aqui se está dando certo também, né? Às vezes o Fábio está falando tanta coisa e você colocou essas coisas em prática e te ajudou muito, eu não estou sabendo, né? Então, se fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, dá o like aí, me ajudar a entender se você está gostando ou não. E comenta, fala, não cara, pô, é isso aí. E vamos conversar. Eu acho que você que está na posição de júnior aí, faz um tempo que eu não estou na posição de júnior, né? Mas você pode me ajudar. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até esse final aqui. E é isso. Se eu puder te ajudar de outra maneira, vou ficar feliz em saber. Muito obrigado, até a próxima.